glória, foi por amor, foi por amor. Meu pai disse que pode ir, Pedro. Pode deixar. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Tá gostoso de cantar? Tá leve. Sua graça A atmosfera me tá boa. alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Sem mais demora, eu quero convidar o pastor Jadson. Primeiro apresentar eles, né? A pastor Jadson, sua esposa, a pastora Márcia, que está com a gente. Como que nós vamos dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pastor Jadson, quero convidar o senhor para estar aqui em cima com a gente. Não vou atrapalhar ele, vou deixar ele falar. Esse aqui é internacional, esse é pregador internacional meu. Veio lá do Brasil para estar com a gente. Pastor Jadson, culpa do senhor que está e fala com a gente. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus amados, eu saúdo a vocês todos com a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Que noite agradável. Para mim, uma noite inesquecível. Certamente vai fazer parte das minhas memórias, da memória da minha família, o fato de o Senhor ter nos dado a oportunidade de estarmos tão longe de nossa casa, mas tão perto daquele ambiente gostoso, onde a gente se sente bem, pois na presença do Senhor sempre vai haver abundância de alegria e a nossa alma sempre vai se deleitar no prazer, pois onde está a presença de Deus, ali nós nos sentimos em casa. E ao me sentir em casa, me atrever aqui a sentir em casa, eu então saúdo aquele que é o Pai, né? Ao nosso Deus maravilhoso. E aquele que é o Eliezer, ou o mordomo desta família, que é o pastor Glauber, que nos recebeu, sem nos conhecer, mas confiando que nós aqui estaríamos trazendo uma palavra do céu. E eu creio que assim o Senhor já nos tem dado esta palavra. Pastor, sua esposa, pastora, que Deus abençoe vocês grandissimamente, e que ao voltarmos após o evento de domingo, que o Senhor tenha sido gracioso para que nós possamos deixar com os irmãos um bom perfume, uma palavra que vai fazer vocês continuarem durante tempos refletindo sobre tudo aquilo que o Senhor vai tratar conosco ao longo dessa conferência. Quero também louvar a Deus pela vida de uma pessoa que foi instrumento de Deus para um veículo do Senhor para que nós estivéssemos aqui, que é o Otoniel, um parceiro, querido companheiro ali da nossa linda Governador Valadares. E trago a vocês a saudação de nossa igreja que ali está, do Ministério Assembleiano que está em Governador Valadares, presidido pelo meu pastor Heber, e o abraço da minha igreja, ali no nosso bairro Jardim IP, em Governador Valadares, no estado das Minas Gerais. Tem mais algum mineiro aí, além do Otoniel? Tem mais um ali, ó. Ali tem, que bênção. Muito bem, queridos. Eu gostaria de convidar vocês a lermos o Salmo da Família, o Salmo de número 128. Eu uso a versão Almeida Revista e Corrigida. Às vezes alguns dos irmãos usam outras versões, mas os salmos são poesias, são canções, e na essência das traduções o conteúdo não se perde. A verdade é que o Senhor não cuidou apenas de preservar sua palavra ao longo dos séculos, mas Ele preserva também a pureza da sua palavra, mesmo nas diversas versões que ela possui. Mas o Salmo de número 128 é chamado de o Salmo da Família. Louvado seja Deus. Você encontrou, amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos,
feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveiras à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Que Deus aplique a sua palavra e nos abençoe por meio dela. Meus amados, vamos, antes de iniciarmos a refletir sobre família, no nosso encontro de hoje, que é o encontro de abertura, nós vamos falar sobre relacionamento conjugal. É um tema que, num primeiro olhar, pode parecer que é voltado apenas para os casados, mas, e eu não sei quantos solteiros estão aqui, mas eu sei que, de um modo ou de outro, todos nós somos ao longo da vida preparados por Deus para viver em família. E aquele que já não está com a sua metade ao seu lado, certamente a encontrará ao longo de sua caminhada. Por isso esse tema é interessante para chegar ao seu coração também. Mas antes de falarmos disso, eu gostaria de entregar um presente para o pastor da igreja. É um presente simbólico, porque ao deixar esse presente eu creio que um pedaço da gente vai ficar com vocês. Eu trouxe esse livro para te dar. É uma reflexão que o Senhor me entregou no livro de Ruth. E eu quis trazer esse livro porque justamente ele aborda a história de uma família, e que ele seja bênção para a sua vida, para as suas reflexões no Senhor. Amém? Eu trouxe mais alguns, viu, irmão? Se alguém quiser também ficar, minha esposa está ali, tem uma pasta perto dela, os livros estão dentro. Ao final, os irmãos terão a oportunidade. Eu acredito que deve ter uns 10 ou 9 lá só. Então, lá em Minas Gerais se diz assim: aquele que vai no poço primeiro, bebe água limpa. Ah, não é só em Minas, não? Louvado seja Deus. Hoje nós iremos falar sobre relacionamento conjugal, mas ao longo da conferência nós vamos falar também sobre pais e filhos, vamos falar também sobre virtudes de Deus na família, propósitos do Senhor dentro do lar. Então nós vamos tentar, assim, nesses 4 encontros, abordar o máximo possível biblicamente e nos alimentarmos bem, colocarmos essa teoria no coração, para que de fato nós possamos não apenas viver em família, mas viver em família com qualidade. E não uma qualidade que venha da psicologia moderna, da sociologia ou da filosofia, mas algo que venha do coração de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus. E por que então nós vamos falar sobre relacionamento conjugal? Eu quero, para isso, fazer ênfase nos versículos 1, 2 e a parte A do versículo 3. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos. Feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. É aqui que a gente para por hoje, porque nesses 2 versículos e na parte A do versículo 3, o Espírito Santo falou sobre o marido e a esposa, ou seja, é nesse contexto que acontece o relacionamento conjugal. Algumas razões que nos levam a perceber a importância desse tema é que o casal, o marido e a esposa, são colocados por Deus como uma referência para a formação de uma família. As nossas famílias, elas não se formam baseadas naquilo que se vê na casa do vizinho, e elas não deveriam se formar baseadas naquilo que a mídia, a televisão ou a internet empurra em nossos cérebros através dos olhos. Na verdade, a família não é uma inovação do homem, nem uma criação humana. A família, ela é um projeto de Deus, e quando Deus estabeleceu que o ser humano vivesse em família, Ele então entregou ao homem e à mulher o papel de se tornarem esse referencial
para as próximas gerações. Você marido, você esposa, você que um dia o será, no coração de Deus você é uma referência estruturante para a família que o Senhor está entregando em suas mãos. A família que o Senhor vai gerar a partir da sua vida. Uma outra razão importante para nós estudarmos sobre relacionamento conjugal é que, ainda que no contexto atual, alguns casais estão postergando a geração de filhos, estão replanejando para um tempo mais na frente a geração de filhos, ou ainda que um casal decida que não terá filhos, ou mesmo naqueles casos que, querendo tê-los por alguma razão, não podem tê-los, mas o casal ainda existe, aquele núcleo familiar está ali. Então é importante que esse casal também entenda que eles se complementarão e viverão um para o outro e serão os dois companheiros ao longo da vida. Por isso o relacionamento conjugal precisa ser abordado sempre. Há uma terceira razão que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que discutindo e ensinando ou refletindo sobre o relacionamento conjugal, nós vamos enfrentar duas questões importantíssimas na vida íntima do casal, que são os tabus versus os princípios. É interessante a gente pensar que nós podemos ser surpreendidos quando percebemos que aquilo que a gente achava que eram princípios, na verdade eram apenas tabus que foram colocados na nossa mente. E muitas vezes as pessoas relegam princípios por causa desses tabus. Discutir isso é importante para que nós saibamos identificar com clareza aquilo que precisa ser quebrado, que são os tabus, e aquilo que precisa ser preservado e cultivado, que são os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus não é só regra para a nossa vida, ela é também conselho, ela é também sabedoria de Deus, ela é também crescimento de Deus para nós. E por fim, eu gostaria de lembrar aos irmãos que todos os grandes projetos de Deus, eles são realizados dentro de famílias. Todos os grandes atos de Deus após a criação do homem, eles foram realizados em famílias, contando com famílias. E nós vamos falar um pouco mais ao longo da nossa palestra aqui, ou desta mensagem. Então essas são 4 razões assim que eu coloquei e achei importante. Eu preciso discutir e entender que o meu relacionamento conjugal, ele está na gênese da vida. Ele começa lá no livro dos princípios. Não é do interesse de Deus que eu tenha uma sócia. Não, Ele quer que eu tenha uma pessoa que é parte de mim mesmo. Assim também você, esposa. O seu marido não é apenas um companheiro para a execução de projetos. Vocês dois se tornaram uma só carne. O casal é uma referência para a formação de sua família. Homem e mulher se complementam para serem um. Existem tabus e preconceitos a respeito do relacionamento que precisam ser tirados da mente, sobretudo dos crentes em Jesus. E existem princípios que são fundamentais para o sucesso do seu relacionamento familiar. Tabus e princípios. Se você almeja alguma coisa grande da parte de Deus na sua vida, no seu ministério, se você almeja alguma coisa que vá além daquilo que nós pedimos ou pensamos, como foi colocado aqui, você precisa considerar a base da sua vida, que está dentro das portas da sua casa. Por quê? Porque, como eu disse aqui na 4ª razão para nós falarmos sobre família, todas as grandes realizações de Deus, elas ocorrem com Deus chamando famílias para fazer delas instrumentos. Se você quer prosperar na obra do Senhor, coloca a tua família numa posição tal que ela seja capaz de ouvir a voz do Senhor dizer:
e chamar para que esse grande propósito seja realizado. Pastor, eu tenho grandes planos para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. Amém. A Bíblia diz que o coração do homem planeja, mas a resposta vem da boca de Deus. Não adianta planejar bem se a nossa família não estiver numa posição que o Senhor possa olhar e dizer: eu conto com esta família para realizar algo. Eu conto com esta família para realizar algo que está no meu coração. Todos os nossos projetos, eles precisam começar tendo por base um lar solidificado. Por quê, pastor? Porque todos os projetos, mesmo aqueles que são gestados em Deus, eles não são muito fáceis de se tirar do plano e se colocar na vida real. E quando nós começamos a executar esses projetos, os problemas vêm. O reino das trevas não vai ficar parado vendo você projetar algo grande diante de Deus. E ele vai começar a trabalhar as bases, os alicerces estruturais da sua vida. E ele vai fazer isso atacando a sua casa, a sua família, os seus filhos. É ali que ele desestabiliza um homem. É ali que ele te desestabiliza. E se você não tiver muita força de alma para dizer: não, eu não vou parar, não, eu não vou perder a minha esposa, eu não vou perder o meu marido, a minha família não será destruída. Se você não estiver firme nisso, a sua casa, a sua família vai se enquadrar naquele princípio que Jesus colocou. Um homem construiu a sua casa sobre a areia. Os ventos sopraram, vieram as águas, e aquela casa caiu. E a Bíblia diz: e foi grande a sua ruína. Todas as vezes que uma família desaba, a Bíblia diz que isso é algo grande. E grande no sentido negativo. Mas o Senhor nos reuniu aqui nesta noite, e a palavra de Deus não volta vazia. Ele nos reuniu aqui porque Ele pretende fazer com que a sua família não seja uma casa edificada sobre areia, mas ela seja uma fortaleza erguida sobre uma rocha chamada Jesus. Porque ali vai soprar vento, as águas vão bater contra ela, mas ela não vai cair, porque ela está edificada sobre o Senhor, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é Jesus Cristo. E por isso que Ele nos uniu aqui, para tratar sobre isso. O relacionamento conjugal, ele não é apenas uma estrutura para a felicidade do homem e da mulher, mas ele é uma estrutura para que a família seja sólida. Os engenheiros falam de ciência dentro de uma edificação, e quando eles falam, por exemplo, de concreto, eles têm um traço, uma medida para o concreto, para cada finalidade que aquele concreto vai ser utilizado. E é exatamente na exatidão dessa mistura é que aquela estrutura vai estar firme. O casamento é isso. É uma mistura que precisa ser equilibrada de tal forma, através dessa união entre homem e mulher. Ela precisa estar equilibrada numa medida espiritualmente aplicada por Deus, porque aí sim a estrutura vai estar forte. É por isso que o Senhor te trouxe aqui, para a gente falar sobre isso. A família é um espaço preparado por Deus. Não é obra da evolução. O homem, quando ele foi criado, lhe foi dada uma família, e isso é desde o princípio. Não se trata de um primata que evoluiu e em determinado momento olhou e viu uma fêmea lá e disse: bom, é aqui que eu vou. Não, não se trata de nada disso. O casamento é o espaço preparado por Deus, e esse espaço preparado por Deus, ele tem uma finalidade. Deus pretende nos capacitar dentro de casa. Deus pretende trabalhar em nós, dentro da nossa família, de modo que nós sejamos muito bem sucedidos em qualquer empreendimento, em todas as experiências que nós vivemos. Irmãos, quantas coisas nós vivemos, quantas experiências nós vivemos ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida. Olha, interações sociais. Há pessoas que têm uma dificuldade tremenda de conviver em sociedade, porque na primeira sociedade que ele viveu ou vive, que é a família dele,
ele não foi estruturado. Há pessoas que têm dificuldade no seu desenvolvimento intelectual, porque lá na base da sua família, ele nunca foi exposto ao conhecimento, ele nunca foi exposto aos hábitos de leitura. Seu filho precisa te ver lendo, sobretudo lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Ele vai ter apego para o conhecimento olhando para o seu pai e para a sua mãe. Então Deus pretende na família nos capacitar. A vida sentimental, os relacionamentos emocionais estão cada vez piores na sociedade de um modo geral. Por quê? Porque lá na base da família, onde os princípios de autoridade devem ser estabelecidos, alguém está falhando. E aí a violência aumenta, as agressividades aumentam tanto internamente como externamente na família, porque essa base está faltando. A vida espiritual, ela não começa na rua, ela não começa na escola, ela não começa no trabalho. Foi Deus que criou a primeira família, e a Bíblia diz que ele descia pela viração do dia para conversar com o homem que ele tinha criado. É no contexto de uma família que Deus começa a interagir com o ser humano. Então é um equívoco quando nós deixamos a nossa relação com Deus acontecer apenas no ambiente do culto. Muitas pessoas estão fazendo isso quando, na verdade, a sua casa deveria ser um altar onde o nome do Senhor é glorificado. Um culto deve acontecer dentro da sua casa, dentro do seu lar, onde o nome do Senhor é adorado. Eu sei que alguns têm ainda o bom hábito do culto doméstico, mas se nós não tivermos cuidado, o culto doméstico vira apenas uma formalidade também. Não vai ser muito eficiente eu abrir a minha Bíblia em casa, ler um versículo, cantar um louvor junto com a minha família, darmos as mãos e orarmos, se isso não for feito em Deus, se isso não for feito na unção do Espírito, porque senão o menino vai estar lá olhando alguma coisa no TikTok, a esposa vai estar lá mexendo com alguma coisa, e de repente eu vou lá dizer, olha, culto doméstico, para tudo. Mas a torta vai queimar, mas o menino vai dizer, ai pai, peraí, que coisa chata, meu Deus. Não, é um culto a Deus. O legalismo é um problema, porque quando as coisas são feitas só porque alguém precisa fazer, elas perdem espiritualidade. Bom será que nós possamos de fato viver na prática aquilo que nós louvamos a Deus dizendo, a minha casa será uma casa de bênção. A minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Quem? Você, sua esposa e seus filhos. As pessoas que convivem com você. Esporadicamente um dos irmãos vai lá te visitar, mas em regra serão vocês. E que coisa boa que serão vocês. Você, sua esposa, os filhos, caso os tenham, e Jesus presente, pois ele diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Ali eu estou. Oh, se os nossos olhos espirituais fossem abertos para nós podermos perceber essa presença. Essa presença, quando nós nos reunimos em Deus, Ele é fiel e a sua presença não falta. Relacionamento conjugal é fundamental, irmãos, porque não existe famílias sem relacionamentos. Pessoas podem viver debaixo do mesmo teto, morando no mesmo lugar. Pessoas podem ter até laços de sangue, podem até ter alguns projetos em comum, uma rotina estabelecida, mas família precisa ser mais do que isso. Nós estamos hospedados lá em Boston, na casa de uma amiga muito especial, e ela tem 2 filhas. E lá acontece exatamente o que acontece na maioria das casas. Se a gente não provocar, a gente nem vê as meninas. São meninas maravilhosas, muito bem educadas, uma gracinha de pessoas. Mas estão vivendo o seu tempo, essa geração. Elas entram ali dentro do quarto, as 2. São gêmeas, a Aline e a Amanda. E elas ficam ali. Os nossos adolescentes estão vivendo mais ou menos assim, não é verdade? Eles criam um mundinho deles, a bolhazinha deles, e eles ficam lá, relacionando com pessoas que nunca viram, num mundo virtual. Então,
não é morar debaixo do mesmo teto, não é apenas ter laços de sangue, porque existem muitas famílias aí muito bem-sucedidas que não são vinculadas por laços de sangue. Na minha família, nós temos a Elisama, que foi adotada pela minha cunhada, a irmã da Márcia, e hoje ela é uma advogada, tadinha. Ela foi pega para ser criada porque foi abandonada pela sua mãe. E o Senhor fez com que ela prosperasse, e mesmo não havendo laços de sangue, mas haviam laços espirituais que uniam aquelas pessoas, laços de coração, laços de amor, que fizeram com que ela superasse todos esses traumas, para ser uma moça hoje muito bem sucedida, está num caminho muito bem elaborado. Por quê? Porque não é laço de sangue apenas, não é ter o mesmo endereço, não é nem mesmo ter a mesma rotina, mas é ter relacionamento. A família tem o seu aspecto social, e no aspecto social da família, ela é chamada de célula máter, que quer dizer a célula mãe da sociedade, porque na verdade a sociedade é isso. O que é uma sociedade? É um conjunto de famílias que vivem no mesmo espaço territorial, debaixo de um mesmo governo. É o caso aqui de Richmond, é o caso de São Francisco, é o caso da Califórnia, é o caso da América, é o caso do mundo. A sociedade é um conjunto de famílias que condividem esse espaço. Assim como as células são um conjunto individual, mas formam um conjunto maior até integrar um corpo, assim também as famílias são ali um conjunto que deve ser indivisível entre elas mesmas, mas elas se juntam a outras famílias para constituir uma cidade, um estado, uma nação, uma igreja. O que é a igreja do Senhor Jesus? Senão um conjunto de famílias que se reúnem para adorar esse Deus maravilhoso e servi-lo com alegria. Então a célula máter da sociedade, foi muito bem sucedido quem criou esse conceito, porque família e célula tem tudo a ver uma coisa com a outra. A célula, ela tem em si mesma todos os elementos necessários para o seu desenvolvimento. A célula, ela tem vida, a célula, ela tem função, a célula, ela exerce um papel importante dentro do corpo. Assim também é a família. Tem que ter vida dentro da família, tem que ter funções pré-estabelecidas. Se nós olharmos no microscópio uma célula, nós iremos ver que ela é um elemento, mas ela tem as suas divisões. Aí é o biólogo que vai falar sobre isso, é o médico, não é o pastor? Nós não viemos aqui para falar de ciência, mas já que estamos comparando célula e família, quando os elementos internos de uma célula não cumprem o seu propósito, essa célula morre. E é isso que também acontece nas famílias. E quando tudo se desfaz, alguém vai dizer, o diabo, sim, ele é a origem de todo o mal, sem dúvida nenhuma, mas e os elementos internos dessa célula, família, cumpriram o seu papel, cumpriram o seu propósito? Nós estamos vivendo um tempo que nós queremos tanto a felicidade, que nós queremos colocar tudo em nossa volta direcionado para atingir o que nós colocamos no coração. Mas tem outras pessoas ali, tem outras mentes ali, tem outros planos ali. Como é que isso é trabalhado? Lembramos das sábias palavras do Senhor Jesus, que diz que um reino dividido internamente, um reino dividido contra si mesmo não se estabelece. Assim como as células morrem quando lhes falta a unidade, assim também morre uma família quando os membros que a constituem não estão dispostos a cumprir o seu papel. Uma outra característica marcante da célula é que a célula integra um corpo, sem o qual também ela morre. A célula sem o corpo não é nada, ela morre. Ela existe para se juntar a outras células e constituir um corpo, prestando o seu trabalho nele. Não existe por si e nem existe para si.
as células não existem por si mesmas, sozinhas, isoladas do corpo, não. E elas também não existem para si mesmas, elas existem para cumprir um papel no corpo. Família é a mesma coisa. As famílias não existem apenas para estarem ali. Deus tinha um propósito quando Ele estabeleceu a família. E a grande questão é, hoje nós oramos tanto e buscamos tanto a Deus para que Ele realize aqueles propósitos que estão em nossos corações, mas Ele tem um propósito com a sua casa, Ele tem um propósito com a sua família. Ele te uniu a essa mulher, Ele te uniu a esse homem, Ele vai te unir a alguém um dia, você aí solteiro, mas se lembre, você é unido a alguém para a glória de Deus, há um propósito de Deus quando Ele estabelece a família, assim também como a célula não existe só para si, ela não existe só para receber nutrientes do corpo. Uma outra questão da célula muito importante, irmãos, é que ela tem dupla funcionalidade. Vou te dar um exemplo do que são as células do nosso pulmão. O nosso pulmão tem um tal de alvéolos pulmonares. E a função dessa parte do nosso corpo é realizar a troca de gases. Ele recebe oxigênio do sistema respiratório e entrega para o sangue. E recebe do sangue gás carbônico e entrega para o sistema respiratório. E você vai lá e faz assim, ó, põe para fora. E essa ação contínua dessa troca de gases garante que o seu sangue seja oxigenado, que esse oxigênio chegue às extremidades do seu corpo, que o seu cérebro funcione. Ô, querido, 2 minutinhos sem oxigênio no cérebro, você já começa a ir embora. 2 minutinhos. Desde o dia que você saiu do ventre da sua mãe. Desde o dia que alguém te deu ali um incentivo para você expandir seus pulmões e chorar. A partir daquele dia, a máquina entrou em funcionamento e nunca mais parou. São as células realizando essa dupla funcionalidade. Ela trabalha para o externo, mas ela também trabalha para o interno. Na aplicação da família, do relacionamento conjugal, o que está acontecendo nos dias atuais? Nós estamos nos empregando tanto para o externo, é tanta demanda, é tanto trabalho, é tanta necessidade de dinheiro, é tanta correria, mas e o interno, como é que está ficando? Os relacionamentos vão se desoxigenando, e eles começam a sofrer, porque família, como as células, tem que se lembrar de cumprir essa dupla funcionalidade. Eu tenho que ter um foco no trabalho, eu tenho que ter um foco no crescimento, o dinheiro é importante, o estudo dos filhos, mas eu preciso olhar aqui também. As células fazem isso com a energia de Deus. O tapinha do médico lá foi o motor de arranque e entrou em funcionamento, nunca mais parou. Deus pretende que nós saibamos com sabedoria interagir internamente na nossa casa e cuidar da vida também social, cuidar daquilo que é necessário. Mas para que isso aconteça em equilíbrio, para que não haja sofrimento nem de um lado nem de outro, é que você está sentado aqui hoje, olhando para mim. O Senhor nos trouxe aqui para falar sobre essas coisas conosco, ou seja, tudo começa em casa, tudo começa na família. Alguém um dia te tirou da maternidade enrolado num monte de pano e não te levou para o hotel, não te levou para o navio, não te levou para o serviço, te levou para uma casa. E foi ali que tudo começou na sua vida. E hoje você está aqui com crianças, eu vi algumas correndo por aí, que entraram pelo mesmo processo. Isso é um pacto de gerações. Alguém cuidou de você e agora você cuida de alguém que algum dia vai cuidar de você de novo. Mas nós vamos falar disso quando falar de pais e filhos, né? Tudo começa em casa. Como estamos, irmãos? Como é que nós estamos? Temos buscado o essencial? Eu não estou dizendo básico. Eu faço o básico. Básico é uma coisa, essencial é outra. Básico é o mínimo necessário para que as coisas aconteçam. Essencial é aquilo que não pode faltar. É completamente diferente, né? O básico aqui seria o violão. Vamos louvar a Deus, irmãos. Ó, não tem som, não tem
microfones, mas tem gargantas e um instrumento acústico, então nós vamos louvar o Senhor. É o básico. Mas a qualidade desse culto está envolvida por quê? Porque os irmãos estão além do básico. Os irmãos estão trabalhando com aquilo que é fundamental. Apresentar ao Senhor o melhor daquilo que estiver ao nosso alcance. E aí vem o teclado, vem a bateria, vem o contrabaixo, vem o talento dos músicos. E a igreja se envolve no louvor. Cuidado para você não ficar no básico na sua casa. O básico é o arroz com feijão de cada dia, ok, mas tem coisas que são essenciais. Você já ouviu falar sobre aquilo que é essencial numa casa? Aquilo que é essencial numa casa está bem representado numa cultura bem brasileira também. Tem lojas que mexem com venda de produtos para cama, mesa e banho, né? Isso aí é essencial numa casa. A sua casa pode ter um sofá maravilhoso na sala, ou pode não ter. Ela pode ter uma TV de 60 polegadas, com não sei quantos canais, ou pode ter uma televisãozinha de 42 polegadas também. Ela vai continuar sendo casa. Mas, quando a gente lembra de casa, a gente pensa, gente, é o lugar onde eu vou chegar, vou tomar um banho. Alguns, né? Aí uma esposa fala assim, Jesus, fala mesmo, porque tem uns homens que não gostam. Vou tomar um banho, vou me assentar na mesa, vou fazer um lanche que eu estou faminto, e depois eu vou pegar aquela caminha e vou dormir. Cama, mesa e banho é fundamental na casa. Sofá tem ou não tem, né? Quando eu digo mesa, eu estou me referindo a tudo que envolve a alimentação. Então a geladeira está lá, enfim. Mas a gente reflete nesse cama, mesa e banho para trazer aqui uma ilustração daquilo que a palavra de Deus nos traz, porque casa e família é isso aí. O que é essencial na sua casa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus pode ser representado nesses elementos essenciais para uma casa. Porque banho, me permita começar por aí, banho tem a ver com o quê? Com limpeza, foi o que ele fez em nós. Banho tem a ver com santidade, a Bíblia diz que nós fomos lavados na água pela palavra. E esse lavar da palavra, ele transforma a nossa vida. Uma vez Jesus queria lavar os pés dos discípulos e Pedro resistiu um pouco, mas depois admoestado a se deixar lavar, ele diz a Jesus assim, então não lave só meus pés não, Senhor, lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus olhou para ele e disse, você já está limpo pela palavra que eu te tenho dado, você já está lavado, eu preciso lavar só seus pés. A palavra de Deus produziu esse banho, e nos introduziu numa posição de santidade, é a santidade posicional. Um dia, há 30 e poucos anos atrás, eu entrei na igreja, me assentei lá atrás, e o Senhor trouxe uma palavra que falou ao meu coração, um apelo foi feito, eu levantei de lá e caminhei, e entreguei minha vida para Jesus. Naquele dia eu tomei um banho de palavra, eu fui lavado na água que jorra do trono de Deus, e eu fui posicionado em santidade, porque todos os meus pecados até ali cometidos foram lavados no sangue de Jesus, que morreu por nós lá no Calvário. Então é essencial para uma casa que tem ali o seu banho. A casa espiritual é a mesma coisa, sem santidade não tem casa, irmão. Sem santidade é difícil, sabe? Onde o pecado habita, pode ter casa, mas não tem lar. Porque o que caracteriza o seu lar abençoado é a presença de Deus nele. E onde o pecado está, não há espaço para um Deus santo. É preciso que eu então me entregue, é preciso que eu então me renda aos pés dele, e ele vai então me levar para esse banho maravilhoso, que vai me colocar em santidade diante do Senhor. Uma família precisa estar também saciada, é outra característica da água, porque a água não apenas nos banha, mas ela mata a nossa sede. A presença de Jesus no seu relacionamento é esse saciar, é esse beber dessa água. Quer ver o exemplo disso? É a mulher dizer para Jesus, você não tem com que tirar e o poço é fundo. E Jesus disse para ela, minha filha, quem beber desse poço vai voltar a ter sede, mas se você beber da água que eu te dar, você nunca mais terá sede.
porque a água que eu te der fará dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Qual era a história daquela mulher? A história daquela mulher era uma pessoa que tinha fracassado na família. Jesus disse para ela: você já teve 5 maridos, e o homem com quem você vive agora não é teu. Então Jesus oferece para ela essa água que vai saciar. Ela desce dali daquele poço, voltando para os samaritanos, que era o seu povo, dizendo: achei aquele de quem falaram os profetas, achei aquele de quem nosso pai Moisés falou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está aqui hoje, fornecendo esta água gloriosa, para saciar a nossa sede, para que eu possa estar com o meu lar saciado pela presença de Deus, e em santidade, por ter sido lavado por esta palavra. Tem que ter banho em casa, tem que ter mesa também. Aleluia. Eu creio que o Senhor está falando contigo nesta noite. Tem que ter mesa. Mesa não é apenas um lugar para a gente já sentar e apressadamente comer, porque é a correria do dia. Não, mesa na Bíblia fala de provisão. No Salmo de número 23, o salmista diz assim: preparas uma mesa. Oh, glória a Deus! Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, na presença dos meus adversários. O que o Senhor está nos falando nesse salmo é que os adversários da família estão em volta. Nós vamos conviver com dificuldades relacionais, nós vamos conviver com dificuldade com os nossos filhos. Às vezes uma doença vai nos tirar uma paz, os inimigos estão ali em volta, mas isso não impede o Senhor, seu Deus, de preparar uma mesa, de prover para você. O inimigo está querendo, mas é na presença do inimigo mesmo que ele vai preparar uma mesa para que você possa ser provido e alimentado no seu relacionamento conjugal. Deus tem mesa preparada. Então, se o banho fala de santidade, se o banho fala de saciedade, a mesa fala de provisão, mas a mesa fala também de comunhão. O Salmo de número 133 diz: ó quão bom e quão suave, quão agradável é que os irmãos vivam em união. Os irmãos. É um salmo que está tratando, no sentido estrito, de irmãos espirituais, mas no sentido lato, ele está falando sobre família, porque irmão é parente, irmão é sangue, irmão é parte de nós mesmos. Então mesa é esse lugar de provisão, mas é também um lugar de comunhão. Era um lugar que a gente devia se encontrar sempre. Meu filho agora está casado, tem 2 anos, né, amor? 2 anos. Oh, que alegria quando ele chega lá em casa com a nora. A nossa mesa fica mais cheinha, né? E ali a gente brinca, ali a gente se alimenta, ali a gente conversa. Princípio de casamento, a gente aconselha, porque eu tenho a bênção de ser pai, sogro e pastor dos 2 ao mesmo tempo, então tem hora que as coisas se encontram, né? Glória a Deus, comunhão. Lugar onde a gente se assenta e tudo se nivela. Nós nos tornamos iguais quando estamos assentados em volta de uma mesa, sabia? Os olhares ficam no mesmo nível, e a gente ali se alimenta nessa comunhão gostosa. Então, quando a gente fala dessa coisa de cama, mesa e banho, nós estamos tratando de princípios espirituais aqui. A sua casa precisa ter santidade. A sua casa, o seu relacionamento precisa ter saciedade, ou seja, você tem que estar saciado no seu relacionamento. A Bíblia diz assim: beba água da tua fonte, da tua cisterna. Está falando de quê? Não vai buscar água em cisternas, em fontes que não são as suas, não. A Bíblia também diz, é Deus se lamentando ao dizer que uma coisa horrível fizeram seus filhos. Deixaram a mim fonte das águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não podem conter as águas. Não faça disso, porque essa água, esse banho, é Ele que vai trazer santidade e vai também saciar. Você precisa estar saciado no seu relacionamento, porque assim você estará seguro. Você precisa deixar que o Senhor seja a provisão dentro da sua casa, e a mesa vai ser o espaço
onde você se nivela, onde você dialoga, onde Jesus pode trabalhar no coração da sua família. E tem também a cama, né? Não é só mesa e banho, tem cama também. Mas cama não é só isso que você pensou aí agora não, viu? A Bíblia diz assim no Salmo de número 4, versículo 8, assim, ó. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes descansar em segurança. Então, cama é lugar de paz. Nós estamos vivendo um tempo difícil que no seu relacionamento você deita e não dorme. Às vezes precisa buscar em medicamentos, em chás, em alguma coisa desse sentido, um lenitivo que aplaque uma angústia da sua alma para que você possa dormir. Existem casos que são meramente enfermidades mesmo, aí a pessoa vai tomar ali o remedinho que o médico mandou, vai dormir, ok. Mas se a minha insônia é fruto de um estado de sofrimento, de angústia, não, eu tenho uma promessa na palavra. Eu tenho uma promessa que na minha casa, no meu relacionamento, eu vou deitar e eu vou dormir logo, porque o Senhor a quem eu sirvo, é Ele que me faz descansar. Não é o dinheiro que eu ganhei, não é estar bem ou mal com a minha esposa, não é um conflito qualquer com meu filho, mas eu tenho um Deus que me faz descansar em segurança. Cama é lugar de paz. Tem paz na sua casa? Ou é guerra o tempo todo? A palavra de Deus está falando conosco. O nosso relacionamento conjugal tem todas essas promessas, mas cama também é lugar de intimidade, né? Em Hebreus, no capítulo de número 13, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: digno de honra seja o matrimônio e o leito sem mácula. Ali nós estamos falando de intimidade mesmo. O que a palavra de Deus está ensinando para os casais é que a sua vida sexual é honrosa, porque vocês estão unidos debaixo da bênção de Deus. Você é casado, e é por isso que eu estava falando lá atrás com vocês na introdução, sobre a questão dos tabus e dos princípios. Há casais crentes, irmãos, que não conseguem desfrutar de uma vida satisfatória, de uma vida feliz, porque estão tão presos com tabus de toda sorte, de todo tipo. Encontram pecado em tudo aquilo que está à sua volta e não conseguem ser um. Mas Hebreus diz, o seu casamento, a sua vida conjugal é digna de honra. Honrado seja o matrimônio e o leito sem mácula, sem pecado. Está tudo bem. É você e sua esposa, é você e seu marido, e tudo aquilo que o amor de vocês, diante dos princípios, lhes conduzirem a fazer. No respeito mútuo, na complementação mútua, na felicidade plena. Tudo isso só pode ser encontrado em Jesus, irmãos. Todo esse equilíbrio, toda essa pacificação só pode ser encontrada em Cristo. E esses tabus, muitos deles criados pela própria religiosidade do homem. Muito cedo, nós não vamos poder falar disso agora, mas muito cedo, o romanismo estabeleceu o sexo como pecado. Não é a Bíblia que diz, não são os profetas, é a tradição religiosa que estabeleceu isso. O pecado original foi o relacionamento sexual de Adão e Eva. Que coisa mais absurda. Sendo que foi o próprio Deus que olhou para os dois e disse assim, ó, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus está falando de quê? De vida sexual. Então, a ideia da virgindade eterna de Maria, a associação que se faz, Maria é santa, logo ela precisa ser virgem. Olha de novo a sexualidade colocada como um problema aí. E aí, para resolver essas lacunas, fica se negando o que a palavra de Deus diz. Dos outros filhos que Maria teve, dos irmãos do Senhor Jesus, da vida conjugal dela com seu esposo, José. Tudo para sustentar uma tese sem sentido, sem suporte bíblico. Não. A Bíblia diz que o seu casamento, a sua vida íntima, no contexto do casamento, ela é honrosa,
ela não macula o seu leito. O leito é sem mácula, porque é feito debaixo do propósito de Deus. Então precisamos derrubar esses tabus, né? E preservar princípios. Os tabus todos estão por aí, mas quais são os princípios da vida conjugal de um casal? Os princípios são o afeto, a fidelidade, o respeito mútuo, né? E a vida sexual, não buscando o próprio prazer, mas buscando a realização do seu cônjuge. São princípios. Agora, e os tabus? Pastor, pode fazer isso? Pastor, pode fazer aquilo? Meu irmão, aqui, ó, palavra de Deus. Lê Cantares de Salomão, lá, um livro pequenininho, vai te instruir demais sobre isso. Muitos aí vão abrir os olhos, oh meu Deus, por que eu não fui nessa conferência 10 anos atrás? Agora que eu descobri como é que é o negócio, já estou me acabado, já nem a tal da pílulazinha azul está resolvendo meu problema mais. Oh meu pai. Não. Há um tempo novo de Deus para a sua vida. Então vamos edificar esse relacionamento conjugal, edificar a nossa família. Eu já estou concluindo nossa abertura de hoje, dizendo que para edificar a nossa família, nós precisamos de parceria. Nós precisamos planejar junto. Parceria é isso. Muitas vezes funciona assim, eu planejo e depois chamo a Márcia para executar. Isso não é parceria. Ela, por ser esposa, ela vai ter a tendência da sabedoria, né? Se colocar ao meu lado e vamos lá. Mas seria melhor que ela tivesse planejado junto comigo. A psicologia diz que o ser humano tem a tendência de se apegar mais àquilo que ele mesmo gestou. E as mães sabem disso, né? 9 meses ali gestando. Quando aquele menino ou aquela menina nasce, meu Deus do céu. Ela se agarra naquilo e não tenta tirar não, que ela vai virar uma onça. Ela gestou. Então, quando você planeja junto com a sua família, a tendência deles, eles participaram do projeto? Participaram. A tendência deles é agregar mais. Diferentemente do bolo que já está pronto, né? Tem bolo. De quê? Chocolate. Ah, eu queria de cenoura. Não, mas é chocolate mesmo, já está pronto, acabou. Vamos lá comer o bolo de chocolate. Vai comer do bolo. Mas se ele tiver... em parceria isso, planeje junto as coisas. O homem, desce um pouquinho, para deixar a sabedoria de Deus fluir por meio de sua esposa. O seu pensamento, homem, o nosso pensamento, ele está mais a nível de execução, nós queremos realizar. As mulheres, elas têm um pensamento muito mais metódico do que o nosso. Elas veem detalhes que a gente não percebe. Elas veem possibilidades que a gente não vê. E quando elas alertam, o sujeito vai dar o tapa na mesa e dizer, o homem da casa sou eu. Aí depois, Elimeleque, está aí no livro, viu? Elimeleque decidiu deixar Israel e ir para Moabe. Por quê? Porque havia seca em Israel e lá em Moabe havia pastos verdejantes. Mas o que é Moabe? E o que é Israel? Ele vivia em Belém, meu irmão. Beitlém, casa de pão. Ele saiu da casa de pão e levou os filhos dele para Moabe. Moabe é um povo descendente de Moabe, filho de Ló. Ló teve Moabe e Amon, que vieram a ser os moabitas e os amonitas. Sabe quem eram as mães de Moabe e de Amon? As filhas de Ló. Eles são povos que originaram-se no incesto. A mulher de Ló foi convertida numa coluna de sal, ele fugiu para o morro com as filhas o embebedaram e se deitaram com eles. Uma teve Moabe e outra teve Amon, os moabitas e os amonitas. Foi para lá que Elimeleque levou a família. Resultado, Elimeleque morreu lá. Os 2 filhos também morreram. E a pobre da Noemi ficou lá viúva, falida, faminta, com 2 noras, sem ter filhos para cumprir com elas o que a lei de Moisés determinava, né? Que era o levirato. Olha que derrota, irmão. Não há no texto, está aí no livro. São 10 capítulos tratando sobre decisões e consequências. Percebe que deixa a sua esposa participar, incentiva, ouve ela. Talvez Noemi pudesse dizer assim, Elimeleque, lá está verde, mas aqui é casa de pão.
lá está verde, mas lá é Moabe, aqui é Israel, é o povo de Deus, vamos ficar aqui, mas não, vamos para Moabe. Planeje junto, isso é parceria. Além de parceria, é necessário você ter mutualidade no seu casamento, no seu relacionamento. O que é mutualidade? É construir junto, porque às vezes a gente planeja para o outro executar. Não, planejou juntos? Qual é a parte de cada um? Vamos lá? Parceria é importante, mutualidade também. Não seja um peso dentro do seu casamento. Não seja um peso dentro do seu relacionamento conjugal, sabe? Salomão disse que a mulher rixosa e iracunda é melhor viver no deserto. E ele morava num palácio, hein? E ele diz, é melhor viver no deserto do que no palácio com a mulher rixosa e iracunda. Mas é só mulher que é rixosa? Não, tem muito homem rixoso também. Na hora de executar, fica lá, isso não vai dar certo. Ai, não vai. Por que não fizemos assim? Planejou? É isso? Vamos lá. Mutualidade. Vamos fazer o nosso esforço. Vai ter sofrimento na hora de realizar. Não, nenhum cafezinho é de graça, não. Abraão vai sair com Sara lá da Mesopotâmia e vai vir para a terra e ele vai sofrer muito. Gente, mas não foi Deus que mandou? Foi. Mas você vai também ter que pagar a sua cota. As realizações de Deus envolvem dedicação, envolvem sofrimento. Vocês têm sonhos para serem cumpridos dentro da família? Mutualidade. Vamos lá, vamos fazer acontecer e vamos fazer acontecer junto. Nós vamos comemorar junto. Portanto, quando vier o sofrimento, nós vamos padecer junto. Mas aquele que nos prometeu é fiel. E Deus disse para Abraão, você será uma bênção, e na sua pessoa todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão creu na palavra de Deus, e por isso você está aqui hoje glorificando a Jesus. Sofreu muito, mas nos abriu a porta da salvação em Cristo Jesus. Veja bem como é importante essa mutualidade. E para concluir, altruísmo. Planejou junto? Construiu junto? Desfrutem juntos. Deixa que a sua família participe dessas conquistas. Eu falei de parceria, falei de mutualidade, agora eu estou falando de altruísmo. O altruísmo é a capacidade que a gente tem de se anular para que a outra pessoa possa também ser feliz. A Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Sabe por que Jesus fez isso? Porque Ele é altruísta, Ele fez isso para você ser feliz. Deus fez isso em Cristo para que nós pudéssemos estar aqui hoje cantando alegres, com a esperança da vida eterna, sendo cuidados por Ele, providos por Ele. Altruísmo, nós precisamos disso. Planejamos, estamos edificando, vamos desfrutar, vamos comemorar, vamos ser felizes. Gente, famílias à disposição de Deus. Olha, pai, Lucas 11:11. Qual é o pai que se o seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Se o seu filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se o seu filho te pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Lucas 11:11. A honra do pai é realizar os sonhos dos seus filhos. Meu filho é médico. Com 12 anos ele falou comigo, pai, eu quero ser médico. Quando ele era miudinho, ele falava assim, o que você quer ser quando crescer? Ele dizia, eu quero ser pastor e polícia. Mas é claro que ele estava falando de mim, eu sou policial militar lá em Minas Gerais. Mas aí, quando ele vai começando a crescer, ele vai tendo o quê? A fruição da sua persona, a sua personalidade. Com 12 anos ele cismou que ia ser médico. Eu não tinha a menor condição de pagar a faculdade de medicina para ele. Aí eu disse a ele, meu filho, você quer ser médico? Então você vai estudar. Você vai ter que estudar muito para você passar assim num nível tal, porque hoje seu pai não tem condição de bancar uma faculdade privada para você. Mas Deus foi tão bom, que na medida que ele foi crescendo, o Senhor foi abrindo as portas para mim. Daqui a pouco, quando chegou a hora da faculdade dele, o Senhor já tinha provido tudo. E ele se formou sem a gente ficar devendo nem um centavo para o governo federal, nem para a faculdade particular. Está lá trabalhando hoje. Ou seja, a alegria do pai. E no dia da formatura? Que bênção. A formatura foi maravilhosa, irmão. Sabe como é que foi? No meio da pandemia, eu e a Márcia no meio da rua, o auditório fechado, só pôde entrar os alunos.
Eles colocaram uma tela lá, né, amor? A gente ficou vendo na tela alguma coisa, todo mundo de máscara, e lá ele colou o grau, sozinho, ele e os mestres lá da faculdade. E depois ele saiu nas portas. Quando ele chegou na porta, primeiras pessoas que ele viu na frente dele, eu e a mãe dele lá. Aí chorou, ficou emocionado. Oh, que coisa gostosa, desfrutar em família a realização dos sonhos. Agora perceba que o evangelista, inspirado pelo Senhor, registra a palavra de Jesus dizendo: qual é o pai que, se o filho lhe pedir pão, que o filho lhe pedir peixe, que o filho lhe pedir um ovo? Se pedir pão vai dar pedra, se pedir peixe vai dar serpente, se pedir um ovo vai lhe dar um escorpião. Qual pai que faz isso? Percebe que o Senhor não falou de devaneios. Muitos pais hoje sofrem porque querem realizar não os sonhos e projetos dos filhos, mas os devaneios dos filhos. Eu preciso trabalhar como um louco, porque eu tenho que suprir, eu tenho que dar para ele o iPhone mais moderno, eu já tenho, o menino está fazendo 16 anos, já tenho que pensar no carro desse menino. Gente, o Senhor está falando que o Pai vai honrar as necessidades. A Bíblia diz que Deus supre em Cristo Jesus todas as nossas necessidades, não é os nossos devaneios, não. Tem pais que, na loucura de realizar os devaneios dos seus filhos, estão perdendo os seus filhos dentro de casa. Cuidado. Para a mãe, Provérbios 31, 10, 11, diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito aos dos rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Nunca vai faltar fartura dentro da sua casa. Olha isso. Que pessoa maravilhosa é essa esposa. O coração do marido está nela confiado, sabe? É o sujeito que deixa o cartão de crédito. Tá aí, mulher, ó. Ei, maravilha. Isso é muito lá do Brasil, né, irmãos? Porque aqui na América a mulherada está trabalhando, está correndo também atrás do pão de cada dia. Mas continua sendo esposa. Esses valores aqui estão sobre a sua vida. E aí entram os filhos, o Salmo 127. Olha o que a Bíblia diz: os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Filho, o filho é a segurança, o filho é a garantia da longevidade. A aljava é aquela bolsa que o flecheiro conduz em suas costas. A Bíblia diz que é bem-aventurada a pessoa que enche a sua aljava dessas flechas. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos. O pacto de gerações, hoje nós cuidamos, amanhã alguém vai ter que estar cuidando de nós. Alguém está escolhendo não ter filho, amém, você não peca por causa disso, mas eu estou te falando do lado social. Amanhã, como é que vai ficar? Que Deus te abençoe, e que esse relacionamento conjugal, ele seja espelhado nesses princípios que nós colocamos aqui nesta noite. Deus trabalha com a família, Deus prepara famílias para atingir os seus propósitos. Ele pode contar com a sua? Em nome de Jesus, o Senhor pode contar com a sua família nesta noite? Deus trabalha com famílias, tá? Ele vai chamar Adão e Eva e dar um propósito. Ele vai chamar Noé e sua família. O dilúvio vai consumir todo mundo, mas a família de Noé vai estar lá. Deus vai fundar Israel, ele vai chamar uma família. Ele diz a Abraão: deixa a tua parentela, mas Abraão sai agarrado em Sarai. Esposa não é parentela, esposa é família, é família. Deus não vai trabalhar com ninguém sem estruturar a base da sua vida, que é a sua família. Louvado seja Deus. Na família de Jacó, Deus vai fundar Israel. Na família de Judá, Deus vai estabelecer o trono de Davi. Na família de Davi, o Senhor vai garantir o trono até chegar na queda de Judá para a Babilônia, mas ainda assim a linhagem de Davi vai ser preservada. Por quê? Porque lá na frente de uma família chamada José e Maria, o filho de Davi, Jesus, vai vir realizar o propósito de Deus. Deus trabalha com famílias, e Ele está chamando a sua família nesta noite para ser entregue no seu altar.
e para cumprir os seus propósitos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Feche os olhos para eu orar com você, dizendo: Senhor, a nossa família, ela não é apresentada a Ti nesta noite, não, porque o Senhor a conhece. Foi o Senhor mesmo que a estabeleceu. Eu apresento diante do Senhor a minha esposa e a abençoo em Teu nome, pois sei que ela faz parte da minha vida. Eu sei que ela faz parte daquilo que o Senhor planejou para mim. O meu casamento não foi uma escolha da minha vontade, foi o Senhor que direcionou. Eu creio nisso porque 30 anos se passaram, desertos foram atravessados, mas nós continuamos juntos na Tua presença. Assim também, Pai, eu abençoo as famílias que aqui estão, e em Teu nome, Pai, eu declaro sobre elas a Tua bênção, que o Senhor possa fazer fluir os Seus dons, e a presença do Senhor na vida desse marido e dessa esposa. Senhor, não é outra geração que o Senhor vai usar em favor de Richmond, em favor de São Francisco, em favor dessa região. O Senhor vai usar essas famílias que estão aqui sendo chamadas pelo propósito do Senhor. Coloca a Tua mão, Pai, pois o Senhor sabe muito bem que o adversário das nossas almas, ele está ao nosso derredor. Ele está rodeando as paredes da nossa casa, mas o Senhor tem preparado esta mesa gloriosa e tem sido o nosso sustento. Pai, é assim que nós nos curvamos à Tua vontade e estamos prontos para fazer o Teu querer, e por isso oramos, nos consagrando ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Receba esta bênção no seu coração, em nome de Jesus. Pastor, glória a Deus. Aleluias. Quantos foram abençoados aqui nessa noite? Diga amém. Irmãos, esse é só o começo. E quando o pastor estava falando, eu achei algo interessante, que o pecado ele entrou pela família, sim ou não? Mas aonde foi o primeiro milagre que aconteceu no Novo Testamento? Na família, no casamento. Não poderia ser em outro lugar. Se a queda começou na família, a restauração na nova aliança tem que começar no meio de uma família. Acredite na sua família, porque senão você não acreditará em você mesmo. Amém? Bom, eu quero dar 2 avisos aqui que o pastor Glauber passou. Amanhã o café começa às 9 horas da manhã e a palestra começa às 10 horas. Então vai ter um café da manhã, vocês são convidados a estarem aqui. E foi uma palavra muito top, viu, pastor? Top, top. Eu gosto desse tipo de palavra. Elas fazem a gente pensar. A igreja precisa saber ouvir coisas para você te motivar a você falar assim: nossa, é assim mesmo, olha que legal, é assim, tal. Tem um fogo, tem um reteté, tudo faz parte, mas isso é muito top. Se você tiver alguma coisa boa em casa para trazer, ou quiser trazer alguma coisa, pode trazer e me convida para comer com você também amanhã, no café da manhã, tá bom? Talvez você tenha aquele queijo gostoso, aquele bolo, traga para a gente comer junto com você, para nós nos alegrarmos, até porque nós somos uma família. E também terá tias, né, que cuidarão das crianças de manhã e à noite. Então terá pessoas que vão estar cuidando dos seus filhos. E eu espero ver você aqui amanhã de novo, trazendo a sua família, vindo e podendo nesses dias poder ouvir o que o Espírito diz à igreja. Então vamos ficar de pé para a gente orar. E é muito bom ouvir isso. Essa palavra ela nos faz, como diz a minha mãe, ela põe a gente para diante, não é? E tem a cantina também, viu, irmãos? Tem salgado, refrigerante. Os irmãos já sabem lá atrás. São as palavras que mexem muito com a gente. Família. E quando ele estava falando aqui, o meu referencial de família foi minha mãe. Não que ela era uma mulher, tipo mulher
como é que fala aquelas mulheres mais enérgicas, né? Tipo assim, minha mulher, não. Minha mulher era muito passiva, e meu pai era um homem muito enérgico, muito bravo. E é tão engraçado que o reflexo é tão forte, que até a forma como as minhas irmãs, eu tenho 5 irmãs mulheres, e somos 2 homens, da forma como a minha mãe tratava o meu pai, os 7 filhos tratam os seus cônjuges. Meu pai nunca colocou comida no prato. Assim, eu não coloco comida no prato da minha esposa, como minha mãe fazia. Mas assim, as minhas irmãs, elas fazem para os maridos que eu fico assim, falo, caramba. E nós, os 2 homens, também fazemos isso muito para nós. Vivemos em função. Eu vivo em função da minha família. Eu vivo em função dos meus filhos. Foi uma vida fazendo isso. E é bom quando você vê alguém falando assim, você tem que fazer assim, você fala, então eu fui para o caminho certo, estou nele, estou dentro, amém? Então faça isso, para que a sua casa seja bem-aventurada, amém? Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, nós queremos abençoar essa congregação. Eu sei que essa palavra, ela trouxe muitas situações no coração de cada um de nós, desafios, ela nos trouxe medo, ela nos trouxe preocupação, mas uma coisa é certa, Pai, ela trouxe uma palavra verdadeira, aquilo que o Espírito quer falar nesses dias. E aqui, como igreja do Senhor, nós nos colocamos como família do Senhor e como família que temos também, ó Deus, que nós criamos aqui na terra. E nós pedimos pela família do Senhor, que cada um desses aqui volte para as suas respectivas casas, debaixo das suas mãos, debaixo das tuas poderosas palavras, e que essa casa, Senhor, seja uma casa de paz, que essa casa seja uma casa de milagre, que essa casa seja uma casa de muita prosperidade, e que essa casa seja uma casa, meu Deus, onde a tua glória resplandecerá, ó Deus, e será chamada casa de oração. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga assim, amém. Depois os irmãos cumprimentem o pastor. Como é que é o nome? Eu esqueci, irmão. Jadson, cumprimenta o pastor, a cantina, e dê um abraço pelo menos umas 5 pessoas aí, amém? Deus abençoe vocês.